Hoje mais um vídeo atualizando as nossas teses de investimento, algumas ações que vocês sempre me pedem para acompanhar e sempre trazer aqui atualizações, novidades e comentários. Então eu já começo direto aqui com a empresa específica, a Brasil Agro, e eu já quero te fazer a pergunta de milhões, né? Você investe em Brasil Agro? Você acredita em grandes dividendos agora em 2024? Me fala aí nos comentários, mas podemos dizer que o esboço ali da nossa tese começa a dar sinais, né? Quem investe em Brasil Agro sabe, né, que o negócio da empresa é produção de commodities agrícolas, mas a parte que gera caixa e que geralmente paga os grandes dividendos é o negócio de fazendas, de venda de fazendas especificamente. Então vejam só, a boa notícia é que a empresa vendeu mais uma fazenda recentemente, Fazenda Chaparral, veja que ela vendeu aí por 364 milhões, então fica a pergunta, né? Será que vem dividendos gordos pela frente? Eu acredito que ainda não, mas é um indício aí de melhores ventos para a empresa, ou pelo menos de segurança, vamos dizer assim. Vamos entender um pouco mais e vamos comentando à frente. Olha só, primeiro nós temos que deixar claro o seguinte, né, que ela não vendeu a fazenda inteira, ela vendeu pouco mais aí de 12 mil hectares, ainda restam quase 25 mil hectares aí para futuros negócios, quem sabe, né? E qual que é o ponto aqui? É que não foi uma venda à vista, o comprador já pagou uma parte, 53,5 milhões, já foi para o caixa aí da Brasil Agro, mas o tempo médio aí dos próximos recebimentos, segundo a empresa, são aí de aproximadamente 3 anos. E aí o que nós podemos tirar de positivo dessa questão aqui? É uma venda importante, né, com uma taxa de retorno atrativa, é um respiro aí para a empresa, inclusive em tempos de commodities em baixa, esse que tem sido o problema, né? E esse problema está mais acentuado, digamos assim, por conta de menor produção. Por que eu falo menor produção? Porque nós temos a notícia negativa, né? Recentemente a empresa teve que revisar suas projeções de produção para essa safra e acabou tendo que cortar essas projeções em relação à área plantada, consequentemente então menor produção de grãos aí para essa safra, tá certo? A empresa informou que a projeção agora é de reduzir em 17% aí a produção de grãos e algodão, comparado aí com as estimativas anteriormente divulgadas. Então, o milho, por exemplo, eles falam aqui da alta volatilidade, né? Isso aqui é algo que a empresa não tem controle, realmente o milho está em queda. Já a cana-de-açúcar, eles relataram aqui, né, problemas que causaram perda da produção e vão causar perda produtiva, né? Foi um incêndio aí que aconteceu e esse evento, segundo eles, vão afetar o potencial produtivo dessa safra desse ano e também a parte de pecuária, né? Eles relatam aqui a falta de chuvas que reduziu a oferta de pastagens. Enfim, nós temos os preços de commodities em baixa, já é um problema, aliado então a eventos climáticos aí fazendo com que a empresa corte a produção e hora e outra, né, surgindo aí alguns outros ventos negativos, vamos dizer assim. É por isso que essa venda de fazenda, né, essa venda específica, que ela foi muito oportuna nesse momento, porque dá um respiro para a empresa nesse cenário adverso. Vamos entender um pouco mais aí dessa adversidade olhando aqui para as culturas da empresa. Olha só, né, dentre as culturas, veja que a soja é o carro-chefe aí, né, com 42% de área plantada. É uma cultura bem dependente de clima, sim, né, a gente precisa aí de clima favorável para a produção de soja e além disso a gente precisa de demanda forte, né? Isso faz o preço das commodities. Com a soja não é diferente, com qualquer outra commodity não é diferente. E aí quando a gente vai procurar por esses preços, a gente vê aí que os contratos de soja, por exemplo, né, vem caindo forte, assim como o milho, como a gente viu, até chegaram aí a ensaiar uma recuperação, porém longe aí, né, do auge das commodities lá em 2021, 2022. E aí é importante o investidor de Brasil Agro lembrar, entender que isso aqui é um movimento normal. Após uma escalada de inflação igual a gente teve lá em 2022, chega um ponto que o consumo ele retrai mesmo, não tem jeito. E por mais que a gente tenha uma queda de produção, essa produção de commodities aqui no Brasil ainda é gigante, né? O mundo produz, inclusive, muitas commodities, não é só o Brasil. Então a gente tem uma oferta muito forte. E aí, sem demanda compatível, a gente tem essa queda de preço. E nesse contexto,
até o consumo retomar, leva tempo. E o problema é que não necessariamente os custos de produção seguem essa queda de preço. É como eu disse, até se ajustar leva tempo. E você, investidor, precisa estar ciente de que as cotações da empresa seguem as cotações das commodities que ela produz. Se as ações estiverem subindo, igual abriu hoje em alta, mas você olha as commodities, elas estão caindo, tem algo errado, tá? É muita expectativa para pouco fundamento. Então, esse tipo de empresa a gente tem que ir analisando devagar. E aí por isso que o investidor de Brasil Agro tem que ficar atento aqui no negócio de fazendas, de venda imobiliária. E esse é o ponto que pode desafogar, digamos assim, a empresa de tempos em tempos, gerando caixa e dando o respiro. É isso que a gente está vendo aqui com essa venda dessa propriedade. E aí nós temos aí, né, pelo menos mais 3 anos de receita previsível, né, de geração de caixa previsível para a empresa, porque ela vai ter os recebimentos aí dessa venda posteriormente ainda. E aí, quem sabe, né, podendo pagar dividendos. E nesse sentido, para o investidor que está esperando dividendos, é uma empresa que paga recorrente sim os seus proventos, mas esses grandes dividendos aqui foram por conta da alta das commodities. Então a gente teve resultado operacional positivo das commodities em alta e resultado de venda imobiliária. Só que hoje a história é outra. Eu lembro a vocês que essa parte operacional do lado das commodities vem dando prejuízo. Olha só. E por que isso está acontecendo? É pelo que eu falei. Preços de commodities em queda. É a dinâmica da empresa. Isso aqui não vai mudar da água para o vinho, tá? Mas e aí? Dito isso, investimentos ou dividendos pela frente? Voltando aqui no negócio imobiliário da empresa, que é o respiro, como eu estou chamando, nós podemos imaginar alguns cenários. Por exemplo, com essa venda que ela fez, e caso ela venha a fazer outras vendas posteriormente, nós poderemos ter uma redução de alavancagem com a entrada desse caixa. A empresa já sabe, né, que nos próximos 3 anos ela vai receber um bom dinheiro e isso abre espaço para mais investimentos ou dividendos. Investimentos, quem sabe, no sentido de aquisição de mais propriedades. Até porque ela precisa renovar em algum momento ali o seu portfólio de propriedades. E aí também tem a parte ali de agricultura que a empresa trabalha, que é a produção de commodities, e essa produção também tem os seus custos. Por isso, nesse momento, né, tendo em vista essa venda, tendo em vista o cenário, a empresa optar por investimentos e deixar os dividendos um pouco de lado não é de se surpreender. Porém, se ela optar por pagar dividendos, sim, né, pode vir um dividendo interessante. Por que não? Se a gente olhar aqui para a posição financeira da empresa, veja que ela está com uma dívida ainda tranquila e a posição de caixa, olha só, é de 241 milhões. Se a gente somar aí com os 53 milhões que ela já recebeu da venda que nós mostramos aí no início do vídeo, a gente já teria um caixa aí de quase 300 milhões. Então, ela tem condições de pagar dividendos, sim, se assim ela decidir, tá, pessoal? E aí, se a gente vê aqui, por exemplo, ó, o payout histórico da empresa, é até difícil a gente fazer uma projeção de dividendo para 2024, 2025, porque nos últimos anos ela tem pago aí mais de 100% do lucro para o acionista. E é como eu falei, ela pagou o lucro oriundo da venda de fazendas como dividendos. Só que hoje, na minha visão, ela não pode ou não deveria fazer isso novamente, sabendo que a parte operacional, que é o negócio relacionado a commodities, está dando prejuízo. É melhor segurar, pagar menos dividendos do que fazer gracinha. É a minha opinião. Então eu acho que vai ter dividendos em 2024, porque ela está gerando lucro com o negócio imobiliário. Se a gente se basear, né, fundamentado aí na posição de caixa, como a gente viu, ela pode pagar, porém eu não vou arriscar aqui chutar nada, chutar valores, projeções, porque não é uma empresa nada previsível e o cenário ele é de cautela. O negócio de agricultura está dando prejuízo, repito aí pela 3ª vez, se não me engano, você precisa entender isso, mas para quem está aguardando aí o anúncio de proventos, provavelmente, se tiver, vai ser em outubro, conforme as datas quando a empresa tem acontecido aí historicamente. E aí, para a gente encerrar aqui, uma outra pergunta, né? Será que as ações estão baratas hoje? Desde ontem, a bolsa vem otimista por conta principalmente do minério de ferro que voltou a subir forte. Então, a nossa bolsa foi puxada ontem pela Vale, principalmente, né, porque ela tem um peso muito forte no Ibovespa, chegou a subir aí 4%, bateu 5%, e naturalmente, né, com o otimismo, os investidores eles vão às compras aí em diversos ativos. Então essa alta aí das ações é mais expectativa.
Se a gente olhar para o lado das commodities, era para as ações estarem em queda ainda. Mas falando de preço aí das cotações, eu prefiro seguir na tese ali dos aportes no fundo, aqui abaixo dos 24 e 23, abaixo disso aí seria o ideal. Deu oportunidades, inclusive no início do ano, né, quando eu trouxe, em fevereiro mais ou menos. Então agora é ter calma nessa leve alta aí que a gente está observando. Nesse preço, não vejo desconto. Até porque, para quem olha, por exemplo, indicadores, é importante até um detalhe aqui, ó, a gente tem um preço-lucro bem perto da média, pode ser um norte aí para decidir, mas o detalhe que eu quero frisar aqui com vocês mais uma vez é que é uma empresa que não adianta avaliar só indicadores fundamentalistas, tá? Porque como a gente viu, ela tem um negócio imobiliário, que é a parte, digamos assim, do resultado operacional, que vem das commodities, e tem a parte do negócio imobiliário. São coisas diferentes dentro do mesmo resultado. Então faz mais sentido ir direto na fonte. Você vai aqui no RI, olha resultado operacional, você vê aí prejuízo. Ao mesmo tempo em que você olha aqui no RI, resultado imobiliário, vamos chamar assim, dando lucro. E é isso, eu acho que para quem pediu aí mais essa atualização, acho que a empresa segue com bons fundamentos de longo prazo, a tese do agro não morre, o negócio imobiliário da empresa segue como a cereja do bolo, vamos chamar assim, desafogando a empresa em cenários difíceis como o cenário atual, ela pode pagar dividendos sim, da mesma forma que pode fazer investimentos também, como a gente viu aí na posição financeira, e para o investidor que tiver paciência, né, caso não venha grandes dividendos agora em 2024, não é ficar triste. Entenda que a empresa precisa investir, mas está em aberto aí para a empresa decidir, né, pagar dividendos ou investir. É muito bom saber que ela pode escolher o que fazer. Então, se você chegou até aqui, me fala aí nos comentários se você investe em Brasil Agro, o que você acha dessa empresa. Um abraço, bons estudos e até a próxima.